Olá, meu nome é Vera, sou professora de língua portuguesa há 28 anos. Essa tela inicial apresenta alguns dados ao meu respeito. Se você tiver alguma dúvida, basta consultá-la. Hoje nós vamos falar sobre regras de acentuação. As regras de acentuação, para iniciar esse assunto, é importante recordar que em língua portuguesa as palavras só são tônicas nas 3 últimas sílabas, ou seja, somente as 3 últimas sílabas têm a possibilidade de serem as sílabas fortes da palavra. Elas podem ser monossílabas quando só tem uma sílaba e, nesse caso, só serão acentuadas as monossílabas tônicas de acordo com umas regras. Mas primeiro vamos ver qual é a diferença entre monossílabas tônicas e monossílabas átonas. Eu tenho 2 exemplos aqui. Esse livro é de suspense. Reparem que o de sai até com I. O som do E nem aparece muito bem. Dá para ter bastante clara a noção, então, de que essa palavra é uma preposição e ela é átona. Diferente do próximo exemplo. Reparem, dê o livro ao rapaz. Eu não posso falar de o livro ao rapaz. É obrigatório que o E esteja claramente pronunciado. Nesse caso, eu tenho uma monossílaba e ela é tônica. As palavras monossílabas tônicas são acentuadas se terminarem em A, E, O e seus plurais. Eu tenho alguns exemplos aqui. Vamos ao primeiro. Ela é uma pessoa má. A palavra má é uma monossílaba terminada em A e ela é tônica, então ela tem acento. A seguir, já tirei os pés de cima da mesa. Na verdade, eu tenho já, que também é tônico e é monossílabo, portanto é acentuado, e pés, que também é tônico, é terminado em ES e também é acentuado. O último exemplo, nós somos pessoas entusiasmadas. Nós é tônico, tem uma única sílaba, é monossílaba tônica terminada em OS, também acentuada. Uma outra classificação é a das oxítonas. Elas são palavras cuja última sílaba é a tônica. São acentuadas de maneira muito semelhante às monossílabas. Reparem, elas são acentuadas se terminarem em A, E, O e seus plurais. Até aí está igual a monossílabo. Mas acrescentamos aí também as terminadas em EM, ENS. Eu tenho um exemplo para cada situação. Vamos observar então. O armazém está fechado. Armazém. Reparem que a última sílaba é a tônica e ela é terminada em EM. Portanto, ela é oxítona, terminada em EM, é acentuada. A seguir, parabéns pelo seu resultado no concurso. A palavra parabéns é terminada em ENS, também é acentuada. Gosto de jogar dominó. A última sílaba é a tônica, portanto é oxítona, terminada em O. Então, acento nela também. Havia 2 jacarés escondidos naquele quintal. Jacarés. A última sílaba é a tônica, terminada em ES. Oxítona, terminada em ES, acentuada. E o último caso, preciso trocar meu sofá. Sofá, última sílaba é a tônica, terminada em A,
também será acentuada por ser uma oxítona terminada em A. O que importa é observar se é oxítona e a terminação da palavra. Atenção a alguns detalhes que são muito importantes. Se a oxítona terminar em ditongo aberto, el, ei, oi, ela será acentuada. Olhem o primeiro exemplo. O meu herói predileto é o homem de aço. Herói é uma oxítona terminada em ditongo aberto. É acentuada. Somos fiéis ao nosso time. Fiéis, terminada em és, ditongo aberto. Última sílaba, portanto, uma oxítona com ditongo aberto. Ganhei um troféu por meu desempenho. Troféu, também um ditongo aberto. A última sílaba é a tônica, é uma oxítona com ditongo aberto, recebe acento também. Uma outra situação é quando os verbos são usados em forma de ênclise. São aqueles verbos que são unidos a um pronome através do hífen. A gente usa o hífen e usa um pronome oblíquo. Esse pronome entra no lugar de um substantivo que já ficou claro anteriormente, de alguma outra forma ele já foi dito. Vamos ver os exemplos. Vou compô-la nesse mês. Esse lá refere-se à música que de alguma forma já ficou subentendido. Eu esqueço esse pronome e vou observar o verbo. Esse verbo termina em O e a última sílaba dele é tônica, então ele tem acento. No exemplo seguinte, a mesma situação, só que com a vogal E. Vamos lá. Vou fazê-lo agora mesmo. Esse lo refere-se a trabalho, que de alguma forma já ficou subentendido. Eu esqueço dele e vou olhar o verbo. O verbo termina em e a última sílaba é a tônica, é uma oxítona terminada em é acentuada. E o último exemplo, vou comprá-la. Nesse caso, lá refere-se à roupa que ficou subentendido, assim que tiver dinheiro. Esqueço o pronome, vou para o verbo. Olhe o verbo e reparo que é uma oxítona terminada em A, então é acentuada. Há verbos que são usados também no formato de ênclise e formam hiato com o i e uma vogal anterior. Reparem o exemplo. Vou distribuí-las, as marmitas, que ficou subentendido, agora mesmo. Esqueço o pronome, vou para o verbo. Quais as sílabas que ele tem? Distribu, i. Separamos o i e o u. Cada vogal em uma sílaba. Então, eu tenho um hiato. Se eu tenho hiato, esse i será acentuado. Diferente de um outro caso. Observem logo abaixo. Vou dividi-lo, o doce, com você. Esquece o pronome que se refere ao doce, pega a palavra, o verbo. Como é que eu divido essas sílabas? Dividi. Tem uma única vogal, não faz hiato. Se não faz hiato, não tem acento. As paroxítonas têm acentuação na penúltima sílaba. A regra geral é que elas são acentuadas de forma inversa às oxítonas. Se as oxítonas eram acentuadas, as terminadas em A, E, O, plurais e EM, ENS, nas paroxítonas, essas
não serão acentuadas. Se for uma paroxítona com ditongo aberto, também não será acentuada, de forma contrária às oxítonas. Observem o exemplo. Seu ato foi heróico. Oi é um ditongo aberto, não leva acento, porque é paroxítona. Tive uma boa ideia para o trabalho. Ideia é uma paroxítona com ditongo aberto. Também não será acentuado, de forma inversa às oxítonas. Se for uma paroxítona terminada num ditongo nasal ou uma palavra que termine com som nasal, então ela será acentuada. Observe o exemplo. É uma bênção poder saber que está bem. Bênção. É uma sílaba bem nasal, então é uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima e ela será acentuada por terminar com um som nasalizado. Isso acontece não só com ditongos nasais. Reparem, ela é órfã, também é acentuado. Também é um som nasal. Imã, a mesma situação. Tem acento, é paroxítona, terminada com um som nasalizado. Tenha cuidado, porque há palavras que são popularmente ditas de forma não culta e isso gera erro na escrita. Gratuito é um ditongo e gratuito, então, não pode ter acento no i, porque o i não é tônico. A mesma situação com a palavra rubrica. Essa palavra geralmente é dita como rúbrica. Não. A palavra correta é rubrica, ela é paroxítona, não é acentuada. E a seguir, pudico, também paroxítona, também não acentuada. Há dúvida quando uma palavra é paroxítona ou proparoxítona, porque antigamente aceitavam as duas situações. Não é o caso mais. Agora são palavras terminadas em ditongo crescente e são consideradas paroxítonas. Nesse caso, elas são acentuadas. Observem os exemplos. História. Eu tenho 3 sílabas. Is-to-ria. A última sílaba apresenta a vogal A, que é a mais forte, e uma semivogal, que é mais fraca que o A, antes desse A, que é o I. História. Eu pronuncio mais o A, por isso a vogal é o A. Já a palavra cárie também é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. O meu I é uma semivogal mais fraca que a vogal E mais pronunciada. Então, também será acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Quanto às proparoxítonas, essas são as mais simples. Todas elas são acentuadas, independente do número de sílaba, porque o que nós vamos observar nas regras de acentuação é onde fica a sílaba tônica e a terminação da palavra. Nas proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Observem: lâmpada, matemática, proparoxítona. Todas elas são proparoxítonas. A antepenúltima sílaba é a tônica, independente do número de sílabas, que em cada palavra é diferente. Aqui na última tela você tem o meu contato. Pode fazer contato comigo se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Mas não esqueça de colocar nome da escola, seu nome e a sua turma. Eu espero que tenha sido útil para você e até a próxima!